Boa noite a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos? Então, hoje é domingo, dia 23 de julho de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento aqui na nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Então, hoje de manhã eu tive um contratempo, né? Então só tô tendo oportunidade de gravar esse vídeo para vocês agora. Cheguei do meu seminário, enfim, a gente saiu um pouco atrasada de casa. Eu ia gravar o vídeo antes de sair, perdemos a hora, não foi possível, tá? Então eu peço desculpas para vocês. Queria dizer para vocês que já na minha primeira sessão de meditação do workshop, a lição que eu preciso aprender com o entorse já veio, tá? Então, vocês fiquem tranquilos que vai ficar tudo bem. Foi muito impressionante porque já na primeira sessão eu já recebi a resposta, tá? Na primeira sessão de ontem eu recebi a resposta a respeito do que estava acontecendo, né? Hoje também já recebi muitas outras informações e a coisa já tá se dissolvendo, inclusive eu já tô sentindo bem menos dor, tá bom, meus amores? Então a gente começa o nosso vídeo com a revisão da lição do dia. Estamos na lição 204 da nossa sexta revisão, cujo eixo central é Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O nome de Deus é a minha herança, revisão da lição 184. O nome de Deus me lembra de que sou seu filho, não escravo do tempo, nem preso a leis que governam o mundo de ilusões doentias, mas livre em Deus para todo o sempre, um com Ele, tá? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O nome de Deus é a minha herança. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, tá bom? Não vou repetir a prática da lição com a criança interior, né? Vocês depois, se desejarem, vocês dão uma olhada no vídeo da lição, né? Da lição 184, né? E a gente vai passar aqui diretamente para o nosso comentário do ponto onde a gente está na jornada de cura da criança interior. Gente, aqui tá fazendo um frio que vocês não têm noção. Tô toda encasacada, né? Com o meu casaco de lã rosa em homenagem aí ao filme da Barbie, que eu já soube pelas boas línguas que parece que é mais programação mental para a cabeça dos incautos, né? Então passamos para a leitura do livro da Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections. Estamos no dia 204. Eu reconheço o poder da oração, é o título do texto dela, tá? Então ela diz assim: orar muda a minha vida ao me modificar. Me coloca num solo diferente a respeito de eu poder ser quem eu sou, né? Me coloca num lugar de poder ser quem eu sou, seria uma tradução aí mais adequada. Orar me dá confiança num poder que está em mim, mas não é meu. Isto é, não é meu, não é do meu ego. Está em mim porque está no meu ser real, que está conectado com Deus, né? Me dá confiança, me dá confiança num poder que está em mim, mas não é meu, não é de mim, né? Não pertence a mim. E que pode fazer por mim tudo aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, né? Então é sempre assim, o que Deus vai me pedir é que eu faça a minha parte. Porque o que eu não puder fazer é a parte dele, Deus. E aí o que eu tenho que fazer? Pedir a ele que faça por mim, né? Essa é a lógica da oração. Nós já falamos disso bastante, né, ao longo do ano passado. Esse ano também já falamos. No ano passado eu gravei uma sériezinha de vídeos que ficou chamada de Workshop da Oração. Então, se você tiver mais interesse em se aprofundar nesse tema, assista a playlist Workshop da Oração, tá?
Orar me impede de afundar na consciência de vítima, que seria, né, um lugar que atrai mais vitimização, né? Que seria uma forma de estar na vida que atrai mais vitimização e me eleva à positividade, para que eu possa então atrair resultados mais positivos. Eu me comprometo a orar neste dia e fazer dessa oração o meu método primário de resolução de problemas, colocando os meus pensamentos sobre todas as coisas nas mãos de Deus. Eu entrego o meu filtro mental, em favor do filtro mental, pedindo pelo filtro mental de Deus, né? Pedindo apenas para ver através dos olhos do amor, né? Então eu entrego o meu filtro mental e peço pelo filtro mental de Deus, né? O que vem a ser aí o meu filtro mental? A minha mente egóica, né? Então o que eu tô fazendo aqui, na verdade, o que ela tá nos explicando é que nós vamos entregar as nossas mentes egóicas nas mãos de Deus e pedir a Ele para que em troca nos dê a mente dele, né? Que é a mente certa, que é a mente na qual eu compartilho os pensamentos de Deus, né? Então eu peço a Deus hoje para que eu possa ver o mundo através dos olhos do amor, né? Eu oro, aí a oração, eu oro pela felicidade, pela minha felicidade e pela felicidade dos outros. Eu oro para ser um instrumento de paz. Eu oro por uma maior capacidade de perdoar. Eu oro pelo bem-estar de todos. Eu oro para que o amor prevaleça. Amém, né? Então, assim, esses textos da Marianne, eles são, para mim, eles são absolutamente maravilhosos, né? Ela consegue escrever um texto curtinho, com tanta informação, com tanta educação espiritual pra gente, né? E é isso, né? Eu não sei o que eu vou fazer muito bem hoje, eu vou ter que fazer um vídeo mais curto, né? Vocês já sabem, enfim... Eu queria compartilhar com vocês algumas das coisas, algumas das informações preciosas que eu recebi nesse workshop aqui em Buenos Aires, que eu tive a honra de participar, né? Foi um workshop maravilhoso. Então, queria compartilhar algumas coisas que eu acho que são de extrema importância. Vocês vão ver que, de um modo geral, eu vou trazer informações repetidas, mas que são informações que precisam ser repetidas, porque nós nos esquecemos dessas informações com muita facilidade, né? Então, o que nós ouvimos hoje, particularmente o dia inteiro, foi sobre a importância de nós pararmos de julgar, né? Foi sobre a importância de nós nos lembrarmos que quando nós julgamos, nós abaixamos a nossa frequência vibracional. Então, observem, alguém chega na minha vida e vem e faz um mal feito, né, na minha vida. E aí eu tô com a razão. Porque aquela pessoa veio e efetivamente me trouxe um prejuízo. Eu projetei, obviamente, o prejuízo e eu percebi o prejuízo na minha vida. Então, se eu entro no julgamento, eu estou diminuindo a minha própria vibração. O que a outra pessoa vai fazer com a vibração dela não é problema meu. Tá? De forma nenhuma não é problema meu. Eu tenho que olhar para a minha vida e para a maneira como eu vou reagir ou agir diante do que aconteceu, né? Então isso foi muito falado, para a gente não julgar, né? O que para mim foi muito importante na medida em que eu viajei e como eu sofri esse pequeno acidente de ter passado por esse entorse no meu pé, eu já comecei a julgar que era uma coisa ruim, eu entrei em julgamento, né? Então, assim, eu fui lembrada o final de semana inteiro de não julgar, de fluir com o fluxo da vida, né? Então, o que vem a ser fluir com o fluxo da vida, né? Eu efetivamente vou ter que chegar no Brasil
Vou ter que procurar uma assistência médica, vou ter que procurar uma fisioterapia, vou ter que tirar um raio-x porque não foi possível tirar aqui. Enfim, então isso é fluir. Isso é aceitar a realidade tal qual ela se configurou, né? No entanto, eu já hoje, depois de 2 dias de trabalho intenso no workshop, eu já tô de certa forma, né? Vou falar isso aqui muito entre aspas para vocês, mas eu já tô de certa forma agradecendo a Deus pelo acidente. Por quê? Porque o acidente me mostrou um conteúdo mental que eu achava que eu já tinha resolvido e que ainda não estava resolvido. Então eu pude me apropriar desse conteúdo mental e eu pude fazer o meu trabalho de entrega durante os 2 dias de workshop, né? E eu tive a oportunidade de conversar bastante com uma amiga minha, uma médica homeopata argentina, né, que teve comigo ao longo desses 2 dias. Não é a minha amiga onde eu estou hospedada na casa dela, é uma outra amiga argentina. E eu pude me abrir com ela e me aconselhar com ela e, assim, recebi uma quantidade de feedback de consciência monstruosa, né? Então, eu já estou neste momento, olhem que coisa impressionante, né? Eu já estou neste momento agradecendo pelo fato de eu ter torcido o pé aqui na Argentina, em Buenos Aires, no dia que eu cheguei. Olhem que coisa impressionante. Então, eu já estou agradecendo a Deus. Por quê? Porque eu fiz esse processo da oração, né? Eu fiz esse processo que ela chamou aqui, ó. Qual foi? Ó, olha aqui, ela disse assim: eu me comprometo em orar neste dia como o meu método primário de resolução de problemas. Então, quando eu ontem, né, que eu fiz todo o meu trabalho pessoal, já tinha gravado o vídeo, né? Ontem não, perdão, anteontem, eu já tinha gravado o vídeo, fiz todo o meu trabalho de oração pessoal, fiz trabalho de oração ontem também, durante o workshop. No momento em que eu orei e pedi pela compreensão do que estava no meu inconsciente, então eu já recebi, né? Lembrem-se, pede e receberás, bata e a porta se abrirá, né? Outra coisa que eu queria contar para vocês é que foi muito reforçada a ideia de que a primeira pessoa que nós precisamos parar de julgar somos nós mesmos, né? E claro que com o nível de consciência que nós já temos, na lição 204 de Um Curso em Milagres, na nossa jornada de cura da criança interior, claro que eu entrei no auto-julgamento, puxa, eu torci o meu pé de novo, o que eu não estou conseguindo ver, né? Então hoje foi muito reforçado que a primeira pessoa que nós precisamos parar de julgar somos nós mesmos, somos nós mesmas, né? Então isso foi uma coisa que foi muito reforçada. Outra coisa que eu queria contar para vocês: hoje praticamente tivemos o dia inteiro de presença, né, do nosso Mestre Jesus Cristo, né? Hoje ele esteve conosco, a energia crística esteve conosco durante o trabalho inteiro, né? E foi muito especial para mim porque é a energia com a qual eu tenho mais intimidade, digamos assim, né? Então eu pude receber aí, Nossa Senhora, muita energia amorosa vindo diretamente dessa esfera, dessa dimensão da consciência crística, né? Do nosso Mestre Jesus, do Divino Espírito Santo. Pude entregar tudo nas mãos deles, né? O que mais que eu queria compartilhar com vocês sobre o dia de hoje, né? Eu acho que essa foi a ideia mais importante, nós pararmos de nos julgarmos, né? Nós pararmos de julgarmos as situações, né? A gente aprender a fluir com o fluxo da vida, né? E aí essa minha amiga médica, ela comentou um negócio comigo que ela ouviu, mas eu não ouvi, né? Então às vezes você tá tão concentrado lá na sua meditação que você deixa escapar, né? Então uma ideia que nós recebemos hoje também foi de que nós podemos pegar esses momentos que são, digamos assim, momentos que nos desviam do nosso caminho pré-estabelecido, né? Como que aconteceu comigo, eu cheguei aqui, torci o pé, então aconteceu tudo diferente daquilo que eu achava que tinha que ter acontecido, né? Que nós podemos pegar esses momentos e entender que esses momentos são importantes como viradas de chave, como possibilidades de viradas de chave nas nossas vidas, né? Olha que legal. Não é legal isso?
A gente olhar esses momentos que eventualmente são mais desafiadores, que são os momentos que estão saindo do nosso controle, e a gente está falando da ferida da traição, e a ferida da traição nos leva a querermos controlar tudo, né? E aí eu já vou voltar para essa ideia da ferida da traição já, né? Que nós possamos pegar esses momentos e utilizá-los como talvez um beliscão do universo, nos chamando a atenção de que realmente ainda temos um trabalho de mudança para fazer, né? Que temos que eventualmente que mudar a direção das nossas vidas e eventualmente estamos com medo de fazer isso, né? Então isso também acho que foi muito importante, né? Os trabalhos realmente, gente, foram maravilhosos, né? Esse trabalho do Stargate, ele é uma bênção, né? Eu vou ver se agora voltando para o Rio, eu faço uma meditação online com vocês, né? Fazer uma meditação do Stargate, separar um tema, talvez fazer uma meditação de perdão, né? Dentro do Stargate, até para vocês poderem ter a oportunidade aí de experimentar, né? Outra coisa interessante que aconteceu comigo, também não programado, é que tô eu aqui e ainda há pouco a gente saiu do workshop, fui tomar café com os meus amigos e tal, e daqui a pouco apitou o WhatsApp me avisando que, olhem que interessante, eu nem lembrava, terça-feira eu tenho a minha consulta mensal com a minha super médica zen budista, né? Então, olha só, já tem uma sessão aí de acupuntura marcada, prontinha para atender as minhas necessidades, né? Então, provavelmente o que vai acontecer é que eu chegando no Rio amanhã à noite eu já vou procurar uma emergência para tirar uma radiografia e na terça-feira eu já vou ver minha médica e fazer minha sessão de acupuntura com base no diagnóstico traumatológico que eu vou ter, né? Então, vocês vejam como o Divino Espírito Santo ele é maravilhoso e ele providencia tudo, né? Então, o que mais que eu tenho para falar com vocês dos trabalhos de hoje, né? Uma coisa muito importante, que eu já falei para vocês, mas hoje foi falada de um jeito diferente, que eu acho que é importante, né? Que o nosso ego, né, é a nossa mente cérebro, né? É a mente do nosso corpo, né? E só um minuto que tocou o interfone aqui, eu vou ter que ver quem é e eu não posso dar pausa no vídeo, tá? Então me aguardem. Sim? Sim? Sim, eu vou bajar. Sim? Um momento. Meus amores, vocês vão ter que me aguardar um minuto. A minha amiga acabou de chegar, ela esqueceu a chave, não sei o que aconteceu. E eu não posso pausar o vídeo, então vocês vão me esperar um minuto. Acelerem o vídeo aí, eu já volto, eu vou ter que descer para abrir a porta para ela.
Então vocês me perdoem aqui pela interrupção, tá? Eu não vou demorar, sim? E, bueno, bem, então, isso foi falado, né? Isso é muito importante de ser repetido, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Nós, enquanto dominados pelo sistema de pensamento do ego, né? Que é um problema global, né? Estamos todos dominados pelo sistema de pensamento do ego. O que acontece? Nós temos uma mente aqui e nós temos a nossa mente crística, cuja sede é o coração, né? Então, o que acontece? Essas mentes estão trocadas, né? Então, isso foi falado hoje. E eu acho bom repetir isso pra gente parar de execrar o ego, entendeu? Pra gente parar de querer destruir o ego, acabar com o ego, entende? Pra gente entender que nós só precisamos pegar uma coisa e que tá comandando e colocar essa coisa pra obedecer, que é o ego, tá? Então, esse aqui é o grande problema. Nós deixamos que o ego domine as nossas vidas. E nós temos que deixar que a mente crística, cuja sede é o coração, que essa mente crística domine as nossas vidas, tá bom? E então o ego fica em segundo lugar. É aquela história que eu já brinquei com vocês e já falei, né? Você tem o motorista do carro e você tem o carro, né? E o motorista do carro é que tem que levar o carro, que é o ego, corpo, personalidade. O motorista do carro é essa mente crística, é o seu ser real. É o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, né? E o que está acontecendo agora? O carro decide para onde vai, né? Então é mais ou menos como se eu tô lá na minha casa e eu entro na garagem, eu ligo o meu carro e o meu carro fala assim para mim: hoje nós vamos para Copacabana. Não, ora pois, eu não quero ir para Copacabana, eu quero ir para o meu trabalho, né? Não, o meu carro fala: não, a gente vai para Copacabana hoje, porque em Copacabana nós vamos conseguir o que nós precisamos conseguir, tá? Então é só isso. É eu pegar o comandante, que é a mente crística, que é o seu ser real, tá? Que está conectado com Deus, e trazê-lo de volta para pilotar a sua vida, né? E o seu ego, corpo, personalidade, ele vai obedecer, né? Então, olha só, eu tenho o carro e eu decido que eu tenho que ir para trabalhar, então eu vou para a Ilha do Fundão, onde eu trabalho, né? Então, eu decidi que eu vou para a Ilha do Fundão e o meu carro me serve. E aí, ele vai me levar em segurança para a Ilha do Fundão. Vocês entendem isso, tá? Então, isso foi falado muitas vezes, né? Que é justamente essa ideia que a gente tem que parar de odiar o ego, querer destruir o ego. Não tenho ego, não sei o que, vou brigar com o ego. Não. Sempre que eu estiver nesse movimento, é o ego que está fazendo esse movimento, tá bom? E a outra coisa que eu queria comentar com vocês é que hoje, para mim, durante as meditações, ficou muito claro que eu tinha que explicar algo importante para vocês, tá? O que é esse algo importante sobre a ferida da traição? Nós já vimos, não vamos ver em detalhe isso hoje, amanhã a gente volta para o texto, né? Nós já vimos que quando nós temos uma ferida de traição grande na nossa infância, nós nos tornamos pessoas controladoras. Então, eu quero controlar tudo que está acontecendo na minha volta. Tudo tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, se eu não tiver tudo sob o meu controle, eu não tenho paz. Eu vivo uma vida infernal, tá? Muito bem. Lembrando que sempre que eu tiver um vício na minha vida, esse vício está encobrindo uma necessidade de controle, tá? Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um indivíduo que seja alcoólatra, ele bebe, mas ele está tentando o tempo inteiro controlar o próprio vício, tá? Ok? Então, você tem aí junto, você tem uma ferida de abandono muito grande, tá? E você tem junto uma ferida de traição muito grande.
Lembrando que a ferida de traição tem a ver com o progenitor do sexo oposto. Mas nós olhamos como essa ferida, a forma como essa ferida de traição, ela se desenvolve. Vocês se lembram disso? Né? Então, essa ferida de traição, ela vai se desenvolver quando a criança, cheia de expectativas, o que é normal para uma criança ter expectativas, ela for se referir, se reportar ao progenitor do sexo oposto, esse progenitor ele vai falar uma coisa e vai fazer outra. Pronto! Temos a ferida da traição e temos a criança entrando num desespero existencial e tentando ver se de alguma maneira ela pode controlar esse progenitor do sexo oposto para que satisfaça as necessidades afetivas dela, criança. Ela vai se frustrar, mas de alguma maneira ela vai começar a criar mecanismos, talvez ela crie um mecanismo de sedução, ela vira a bonequinha do papai, vira o filhinho da mamãe para poder conseguir que aquele progenitor faça o que ela quer, tá? Claro que nada disso está inconsciente e claro que nas nossas vidas de adulto estamos trazendo isso para a consciência agora, tá? Então, o que é importante entender disso? Onde eu quero chegar? Isso aqui vocês já entenderam porque a gente já começou a ler os textos do livro, né? E a gente está lendo juntos, mas eu estou entendendo que você já terminou de ler o capítulo do livro, né? Então, onde eu quero chegar? Lembrando que na minha infância eu vou fazer o download dos meus karmas, não é isso? Das lições que eu tenho que aprender, que eu trouxe das minhas vidas passadas que eu tenho que aprender, dos ônus, dos bônus, dos créditos e das dívidas energéticas, né? E aí, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: a criança, quanto mais no ego a criança estiver, isto é, quanto mais karmas e questões ela tiver trazido para essa vida para aprender, porque o coração dela ainda estava muito fechado quando ela desencarnou, mais expectativas ela vai ter em relação aos outros. Já que eu não estou entendendo o que você está falando. Vocês já perceberam que à medida em que a gente cresce emocionalmente, à medida em que nós ampliamos o nosso estado de consciência, à medida em que nós nos reconectamos com Deus, à medida em que nós amadurecemos emocionalmente, à medida em que nós curamos a nossa criança interior, as nossas expectativas em relação aos outros, elas vão diminuindo drasticamente. Eu continuo tendo preferências em relação aos outros. Eu continuo tendo. Mas eu não tenho mais expectativas, né? As relações, elas ficam muito mais fluidas. Nós, nas relações mais maduras, temos muito mais espaço para sermos quem somos. E nós damos muito mais espaço para o outro ser quem ele é. Entendem o que eu tô querendo dizer? O nível das expectativas, ele diminuiu muito. Ele diminuiu absurdamente. Mas quando essa criança tá muito ferida, muitos karmas ainda para resolver, encarnou ainda com essas energias ainda muito mal elaboradas, né? Então, o que vai acontecer? As expectativas são muito grandes. Então, qualquer coisa que esse progenitor do sexo oposto faça, que a criança entenda como uma quebra de confiança, vai ativar muito fortemente essa ferida de traição dentro dela. O que talvez para uma outra criança, o irmãozinho, a irmãzinha dela, não sei, possa ser mais bem elaborado. Porque tem menos expectativas. Então aí nós estamos na linguagem do que a Marianne Williamson falou hoje, né? Eu peço que eu entrego o filtro da minha mente, o meu ego, para Deus e peço pelo dele. Eu peço para olhar para as pessoas, para os meus progenitores, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus companheiros, através dos olhos do amor. Então eu vou ter muito menos expectativas. Então essa ferida, ela não vai ter muito como se criar, né? E esse na minha opinião, esse é um dos grandes baratos do amadurecimento espiritual. O quê? Que eu vou ficando mais autônomo.
eu vou ficando mais autônomo. Eu vou aprendendo a não levar as coisas para o lado pessoal. Então, se a outra pessoa quer fazer uma coisa diferente de mim, tá tudo bem, ela vai fazer o que ela quer, eu vou fazer o que eu quero. Né? Eu tô aqui hospedada na casa de uma amiga na Argentina. Quando a gente saiu do workshop, ela quis sair para fazer algumas coisas, não quis se juntar comigo e com os outros amigos argentinos. E eu fui com os outros amigos argentinos tomar café. E tá tudo bem, agora ela acabou de chegar. E ela fez o que ela queria e eu fiz o que eu queria. Né? Então não tem ressentimentos da parte dela, porque a amiga brasileira dela veio visitá-la e não foi fazer o que ela foi fazer. E não tem ressentimentos da minha parte, porque eu vim do Brasil, tô aqui em Buenos Aires e ela quis sair lá com as primas dela. Vocês entendem? Então é basicamente isso. Então esse filtro, ele vai afrouxando. Esse filtro egóico. Eu não tenho mais tantas expectativas de que o outro supra todas as minhas necessidades emocionais. Eu não tenho mais tanto. Por quê? Porque eu estou preenchida com o amor de Deus. Entendem? Eu estou a cada dia mais preenchida com o amor de Deus. Então é como se eu fosse um carro, eu já estou saindo de tanque cheio. Eu não preciso ficar colecionando pessoas que venham encher o meu tanque, né? Tem um livro que eu já prometi para vocês várias vezes de colocar o PDF lá no Telegram, eu nunca me lembro, que o exemplo que ele dá é exatamente isso, é um tanque cheio, né? Então só tem um jeito de eu encher o meu tanque, é na minha conexão com Deus. Então eu já saio de casa com o meu tanque cheio. Como, Jaque? Bom, eu já meditei. Eu já orei, eu já entrei em conexão com Deus, eu já contei para Ele quais são as minhas necessidades. Ah, meu Deus, por favor, me mostre o que eu tenho que aprender com mais esse entorse que aconteceu de novo na minha vida, me sinalizando que tem alguma coisa que eu ainda não elaborei com relação a essa questão de sofrer uma lesão no meu tornozelo. Então eu já fiz tudo isso, aí eu já saía já plena, né? Então o que o outro vai fazer, o que o outro vai deixar de fazer, vai me afetar muito menos. Então através disso, através dessa reconexão com Deus, olha o que eu estou fazendo, que maravilhoso. Eu estou curando também as minhas feridas de traição. Eu já curei lá a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação. E eu estou curando também a ferida da traição. Lembrei de uma outra coisa importantíssima para falar para vocês. Outra coisa importantíssima. Já falamos disso, mas vale a pena ser repetido. Ouvimos hoje mais de uma vez que o cerne dessa programação egóica a qual todos nós ainda estamos sujeitos nesse momento da evolução da espécie humana, tá? São dois pensamentos. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente e há algo de errado comigo, né? Então pensem só, se eu não sou boa o suficiente, olha o que vai decorrer dessa crença. Eu não mereço ser amada, eu não sou digna de ser amada, eu não mereço ter abundância e felicidade na minha vida, eu não tenho valor. Ah tá, há algo de errado comigo, aí eu não tenho valor, tá? Elas, na verdade, são uma crença só. Elas são uma crença só. Só que faladas de formas diferentes. Tá bom? Tá bom? Então, lembrem-se disso. Anotem aí no caderninho. No dia 23 de julho de 2023. Tá? Então, essa programação do ego, ela tem duas crenças que são base. Tá? Eu não sou bom o suficiente, há algo de errado comigo. Obviamente, essas crenças vão decorrer da ilusão da separação do meu Criador. Ora, pois, se o meu Criador me expulsou do paraíso, é porque eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, é porque há algo de errado comigo. E a partir daí, nós vamos criando todas as coisas desastrosas que acontecem nas nossas vidas, tá bom?
e todos os comportamentos e as máscaras que vão tentar promover uma compensação para isso. Para aí a gente sair na rua e parecer um pouco mais normal. Só que o que a gente não lembra é que todos estão submetidos a essa mesma programação chamada ego, chamada sistema de pensamento do ego, tá bom? Então, é importante que vocês tenham em mente que quando nós estivermos olhando para a ferida da traição, nós vamos precisar olhar para onde? Para as nossas expectativas em relação aos outros. Claro que ninguém aqui está se recuperando, está cuidando da própria criança emocional para perder tempo em relacionamentos nos quais as pessoas não nos honrem, né? O que é te honrar numa relação? É, bom, eu disse que eu ia fazer XYZ e eu estou fazendo XYZ. E se eu não puder fazer XYZ, eu vou te explicar por que eu não poderei. Talvez amanhã eu possa, na terça-feira eu possa, enfim. Isso é honrar um relacionamento. E de minha parte, é eu me colocar de forma íntegra, verdadeira e amorosa nos meus relacionamentos, né? E é isso que nós todos merecemos. E isso é muito importante que vocês entendam. É isso que o nosso querido Arli Cravo, que eu recomendo o canal dele para vocês, que é o Foco no Afeto, ele chama de relações indignas. Então, eu vou ter que pesquisar na minha vida para ver se eu estou envolvida em relacionamentos indignos e o que eu quero fazer com isso. Se eu vou prosseguir nessa relação. Isto é, essa pessoa está me tratando com reciprocidade em relação ao que eu estou dando para essa pessoa. Essa relação é uma boa via de mão dupla, é uma relação de mão dupla, onde eu dou, mas também recebo? Então essas perguntas eu vou ter que me fazer. Mas eu vou ter que ser honesta também para ver quais são as minhas expectativas dentro desse relacionamento. Se eu estou tendo expectativas realistas. As expectativas da criança interior ferida não são realistas. A gente quer normalmente um santo lá, a gente pega um Cristo lá e aquele Cristo tem que suprir todas as nossas necessidades afetivas. E isso é irreal. Primariamente porque nós precisamos entender que as nossas necessidades primárias têm que ser atendidas pela nossa conexão com Deus, e que nós vamos para o relacionamento com o tanque cheio, transbordando de amor, e aí nós temos uma troca entre pessoas que transbordam uma com a outra, e aí o relacionamento fica muito bom, né? E é interessante que quando a gente se abastece verdadeiramente desse amor de Deus, nós começamos a atrair 200 zilhões de pessoas amorosas com a gente no nosso dia a dia. Né? A quantidade de amor que eu tô recebendo aqui na Argentina, inclusive porque machuquei o meu pé, é uma coisa realmente surreal, né? E assim, eu particularmente amo os argentinos, né? E eu falo isso para eles, né? E brinquei muito com eles aqui por conta da vitória deles no ano passado na Copa do Mundo. Então, gente, isso é real, né? À medida em que você for se abastecendo, abrindo o seu coração e transbordando esse amor para o próximo, né? Nossa, você vai ver que você vai realmente atrair coisas realmente maravilhosas para sua vida, né? Então vamos olhar para as nossas expectativas, né? Vamos talvez fazer um exame das traições mais recentes pelas quais nós passamos nas nossas vidas, né? Tenha sido com parceiros, parceiras, com amigos, com colegas de trabalho e tal. E vamos olhar também, considerando essa lente, né? Será que as minhas expectativas eram irreais? Será que aquela pessoa também não me deu um sinal muito claro de quem ela era no início da relação, mas eu com a minha criança ferida tão carente, eu não quis de repente me apegar àquela relação, tentando levar aquela relação para um nível, para um patamar de importância na minha vida, que aquela relação nunca teve essa importância na vida do outro? Então essas são perguntas que a gente vai se fazer, tá bom? Eu espero que amanhã a gente consiga ler um pouco do texto. Amanhã, já no final do dia, eu tô retornando pro Brasil, se Deus quiser, e deixo com vocês aí a certeza de que eu tô ficando bem melhor, tá bom? Então, meus amores, essa era a mensagem pro dia de hoje, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.